Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos no 12. Nós não. Hoje eu fui abandonada aqui por Verônica e Silvia. Uma tá na unidade aí, tá sendo medicada. A outra aconteceu um probleminha, mas graças a Deus que a convidada hoje é especial, que ela tira isso aqui de letra. Primeira vez no Papo Calcinha. Já ouvi andanças dela aí em outras emissoras. Não queria vir aqui, tava resistente, não sei o quê. Aí a gente pegou no laço. Doutora Kênia Borges, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Seja muito bem-vinda! Eu agradeço muito o convite e é uma honra participar do seu programa. Você conhece a doutora Kênia já há muito tempo, né? Eu tive o prazer, né, de fazer algumas matérias juntos, porque ela é bem mais jovem que eu. Quanta gentileza. Você tá atuando tem quanto tempo, doutora Kênia? Há 17 anos. 17 anos Isso, já? Isso. Exclusivamente não, na né? advocacia. Vamos falar isso não, vamos mudar, né? Esse quanto tempo é difícil pra gente, né? O povo começa a fazer conta. Aham, é verdade. Doutora Kênia, nós vamos falar sobre o que hoje? Nós vamos falar sobre divórcio. Assunto bem polêmico, né? Polêmico. Tá Para algumas pessoas, bem difícil. E eu falo assim, gente, mexer com direito de família não é a tarefa fácil pro advogado. Não é. Não é. Eu tenho parentes que migraram para outras áreas. E como que você trabalha com direito de família? Eu falo assim, como que você trabalha com direito criminal? Cada um gosta de uma coisa, não é mesmo? Mas o direito de família, assim, ele me acolheu. Não foi eu que escolhi, eu fui escolhida. Mesmo? Que foi uma coisa, outra, e aí você vai ficando conhecida, as pessoas vão te procurando. A tal da Rádio Peão, né? É verdade. E aí eu tinha uma resistência. E acabou que quando eu percebi, eu estava tão na área, que eu falei, eu vou especializar, agora não adianta mais correr. Aí você especializou na família. Especializei. Eu falo assim que é difícil, por quê? Porque você fica no meio da briga. Sim. Não é Sim. mesmo? Acaba que você não é só advogada, você é a psicóloga, você é a conselheira. Eu não sei se acontece com você. Acontece, eu acho que com todo advogado familiarista, inclusive, não é o correto. Né? O correto chega até nós, está precisando de um psicólogo, né? De imediato, você está sendo acompanhado por um psicólogo, porque assim, é o profissional competente, né? Nós não temos aquele estudo, aquela formação, mas muitas vezes atuamos como? Sim. Né? Mas a pessoa que está ali sensivelmente abalada, fragilizada, ela precisa necessariamente ter um acompanhamento com o psicólogo, porque pelo menos ali naquela fase, né? Naquele momento, né? Isso. Aí une com o profissional da advocacia, né? E ali ela consegue se sair bem daquela situação sem arrancar os cabelos, digamos assim. Você tá… Olha, eu vou te falar. Eu já presenciei várias, já passei por um divórcio também e sei que não é fácil, né? As emoções afloram em ambas as pessoas. E acaba, eu sei que resbalando no advogado, que não tem nada a ver com isso. Sim, eu precisei fazer, Bia, um estudo, assim, uma formação em autoconhecimento, em constelação sistêmica, né? Por quê? Já pensei até em estudar psicologia. Não para atuar, mas para me fortalecer. Porque eu precisava me fortalecer para atender melhor o meu cliente, sem me sensibilizar tanto a ponto de não conseguir trabalhar. Porque nós não podemos ser parciais. A gente tem que ter uma certa imparcialidade. Embora ele tá ali, te contratou, ele vai pagar seus honorários, mas se nós não tivermos uma imparcialidade, entre aspas, né, e olhar os dois lados, porque sempre tem os dois lados. Porque aí você vai ser correta, você vai ser coerente, não é porque verdade? Ele está confuso, ele está num amaranhamento do qual você não pode se envolver. Então, eu preciso separar o meu cliente, o problema dele, eu, Kênia, advogada, ele fica com o problema dele e eu acolho ele na fundamentação jurídica, no embasamento legal do que ele precisa. Porque senão nós dois vamos chorar junto. Eu vou te falar. E a gente absorve, tanto que depois quem é solteiro não casa. Porque não casa, não. Não é mesmo? Não é difícil pra mim falar assim, você quer casar? Você tem certeza? Gente, eu quero. Por quê? Porque eu não tô assim, né? Traumatizada. Você não tem casamento, não, ali, tem casamentos bons, Bia. Verdade. Tem casamentos com comunhão, porque o casamento que não tem comunhão mais, cada um sabe o seu limite. Mas, verdade. Peraí, será que eu vou ficar melhor aqui? Ou eu vou ficar melhor se eu sair? Se eu sair, eu tenho um prazo ali que eu vou ficar ruim, mas depois eu vou ficar bem. E se eu continuar aqui, eu vou morrer ruim, com 90 anos, doente mentalmente, fragilizada, emocionalmente abalada, insatisfeita?
Não, então você tem que dosar isso. O que conta mais pra você? O que você quer? E qualquer coisa mexer seu doce. E você sabe que uma coisa interessante que você falou aí é a respeito da constelação. É assim, você é uma profissional, que bom que você busca esses outros meios para você lidar com esse tipo de problema. Porque eu vejo assim que a constelação, ela te abre caminhos, abre a sua mente para você resolver aquele problema da melhor forma possível. Principalmente no quesito família, não é, doutora Kênia? Exatamente. E você passa a olhar aquilo ali de uma forma sistêmica e que, gente, não foi sempre ruim. Aham. Hoje, às vezes, você vê casais aí com um ano, passa um ano, às vezes nem isso. 5 anos, 10 anos, 20 anos pra se separar. Sim. Então, gente, naquele período ali não foi legal, não foi bacana? Porque só lembra da hora do fuco-fuco, Aí né? a minha professora de constelação, ela falava assim: quando chegar um cliente lá, assim, aquela raiva, aquela coisa, assim, do parceiro, do pai dos seus filhos, que ele não faz isso, ele não faz aquilo, Aí você chega nele e fala assim, chega do ladinho e fala assim, mas não teve um momento, só vocês dois lá, que não foi bom? Não é? Pra pessoa lembrar. E foi, gente, nasceu filhos, teve uma vida, constituiu família, uma vida social juntos, familiar. Às vezes constituiu amigos. Amigos em comum. E, Bia, não é fácil separar. Nossa, eu já passei por isso também. Eu nunca senhora. casei casadinha lá no papel. Aham. Eu falo que o documento mais importante que eu tenho nem é a carteira da OAB, meu certidão de nascimento intacta. Mas você sabe que é verdade? Eu falo assim, depois que você passa, assim, você como advogado de família, e já tendo passado por uma separação, você conhece os dois lados. Eu conheço os dois não lados. é? Você não tá ali pra falar só assim, não, é desse jeito aqui, impor alguma coisa, né? Exatamente. Não, você tá ali pra auxiliar, pra ajudar, né? Pra mostrar qual que é o caminho mais importante pra seguir. E principalmente o caminho sem, né? Eu falo assim, sem brigas, sem desavenças, né? Sem rancores, porque é a parte mais difícil do divórcio, né? E eu tento muito. E eu falo que é melhor você perder o cliente, aquele cliente briguento, que Sim. quer se vingar na Aham. separação, ali no momento da separação, né? Anterior ali, separação de fato, anterior ao processo, tecnicamente falando. E do que você estimular. Eu não estimulo. É muito triste quando você se depara com um colega da advocacia do outro lado que tá estimulando o litígio, né? Que tá incentivando aquela mágoa, aquele rancor. Eu costumo dizer que a gente não leva mágoa, né, pro processo. Porque ali o juiz, por mais que ele se sensibilize, igual o advogado, eu preciso ter empatia com a minha cliente. Se ela tá ali... ela confiou em mim, a intimidade dela, eu preciso ter a empatia de acolher. Eu não posso absorver para mim. Eu tenho que ter um preparo psicológico para separar as coisas, mas eu vou colocar isso no processo de uma forma que o juiz vai entender também, ele vai se sensibilizar, mas ele é imparcial, ele vai aplicar a lei. Eu quero tomar tudo meu marido. Você vai levar pro processo? O juiz vai falar assim, isso aqui é seu, porque a lei diz isso aqui é seu, porque a lei diz aquilo. Se tem uma casa, comunhão parcial, constituiu durante o matrimônio, 50% é de um, 50% é do outro. Se a casa não tiver jeito de passar um muro, dividir, abrir um portão pra lá, tem que vender, né? E dividir. Mas o juiz só vai falar isso. Tem 100 mil de dívida? Comunhão parcial durante a união, em proveito do casamento, 50% da dívida é de um, 50% da dívida é do... Por que você vai brigar? Mas não entende. Por que você vai levar isso pro juiz? Não é desse jeito? Pra falar o que o advogado já falou. Por que você não pode fazer um acordo, um consensual? É verdade. Mas você sabe que não entende, não Aí é? tem que pagar custas pro judiciário. O advogado vai cobrar mais caro, porque judicial é mais, vai gastar mais caro. muito mais, vai ter muito mais desgaste emocional. Não é mesmo? Não é? Vai prolongar o sofrimento. Nossa. Pra falar aquilo que é claro, é letra de lei. Ei, amiga, o programa hoje vai ser bom. Nós vamos arrasar aqui hoje, viu? Você viu que nós nem começou a falar e nós já falamos horrores, não é mesmo? Ai, parece que a gente gosta de falar, né? Nossa senhora, gente, vamos babar aqui hoje. Nós estamos aqui hoje, terça-feira, com a doutora Kênia Borges, falando um pouco de divórcio. Vocês já tiveram uma prévia aí do que a gente vai falar, então vocês fiquem ligadinhos aí, ó, que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, terça-feira. Nós estamos aqui com a doutora Kênia Borges, advogada aqui na cidade de Rio Verde, falando um pouco sobre divórcio. Atuando aí, ó, na área da família, ela tá contando um pouco pra gente dessas nuances aqui do divórcio, gente. Como é que ela faz pra lidar, pra driblar, né, com essas questões de divórcio aí que são terríveis, gente. Porque, olha, eu vou te falar, minha mãe já dizia, você só conhece seu parceiro na hora que você larga dele.
Você só conhece seu parceiro, aí você tira R$1 dele. Será que é assim, doutora Kênia? É. Meu Deus do céu! Conte-me tudo. O divórcio é o quê? É só um instrumento jurídico para fazer, para obter ali a separação, o rompimento legal de um casamento, de uma comunhão? Seria isso? Sim, Bia, é mais ou menos assim. O Código Civil, ele estabelece que, e também a lei do divórcio, 6.515, de 77, nem vou falar que foi o ano que eu nasci. Ele fala que o casamento ele só se dissolve com a morte ou com o divórcio. Né? Então, você se separou ali, antigamente que eu diga, porque assim, ontem, né? Tinha separação judicial. E tinha os requisitos para o divórcio. Ou 2 anos separado de fato, ou 1 ano da separação judicial. A emenda constitucional 66 de 2010, ela acabou com isso. Então, passou-se a poder entrar no judiciário com divórcio direto. Então, não precisava mais passar pela separação, os requisitos da separação. Mas a separação judicial ainda foi mantida no Código Civil de 2002. Sim. Ou seja, optando as partes pela separação judicial, poderia requerer para depois requerer o divórcio. Mas separado judicialmente, não é divorciado. O que é o separado judicialmente? Você separa corpos, você separa, você põe fim à comunhão, Sim. mas não rompe, não dissolve o divórcio. Você entra na justiça e fala, eu quero me separar. Por quê? As pessoas não... É até um pouco confuso. Por que separar e não divorciar se você não está mais casado? É isso que eu penso, porque às vezes o meu marido já mudou da minha casa. Sim. Nós já estamos ali separados 2 meses, 3 meses, 1 ano, Mas não sabe é? aquele negócio, não quero divorciar agora. Você sabe que tem um preconceito contra divórcio, né? Principalmente em desfavor da mulher divorciada. Mas, às vezes a pessoa quer dar um tempinho, vai que, né? Lá na frente resolve voltar. Aí se tiver divorciado, tem que casar de novo. Nossa Senhora. Aí se tiver só separado, o divórcio não dissolveu, você continua casado. Então aí a certidão continua do mesmo jeito, com nome de casar, tudo. Do mesmo jeito. Vai averbar a separação judicial lá na certidão de casamento. Então a separação também é averbada? Averba. Bia, sabe o que aconteceu outro dia? Eu atendi uma cliente e ela queria divorciar, porém, ela tinha casado de novo e quando nós fomos investigar, ela continuava casada. O parceiro dela tinha somente separado judicialmente. E o cartório casou. Não percebeu, casou. Ou seja, tem que anular o casamento, o posterior. O segundo casamento tem que ser anulado? Não, então é um transtorno aí. Um ato posterior que ofende o anterior, o segundo é anulado. Gente do céu. Eu não sei não, eu não casaria nem a primeira, porque dá trabalho demais, gente. Bia, tem gente que não vê a hora de divorciar lá nos documentos pra poder casar de novo. Eu conheci uma querida que ela casou 7 vezes. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, que gostinho bom que é esse que eu não tô sentindo aqui, gente? Não é mesmo? É muita coragem. É muita coragem. Mas eu admiro. Porque a pessoa tá vivendo. Tá vivendo, tá em busca daquilo que é felicidade pra ela. Ela quer um parceiro, não é? Essencial. Você tá certo. Você não vê esses mutirão aí, tanto de casamento que o povo que realiza, que é realizado? Nossa Senhora, aí você pensa o tanto de divórcio, de trabalho que você vai ter depois. E o tanto que eu acho lindo casamento. Realmente. É uma cerimônia maravilhosa, não é? É lindo. É verdade. Mas aí, voltando aqui, doutora Kênia, então separei judicialmente, eu dou aquele prazo para entrar com pedido de divórcio. Quando eu tenho filhos menores, isso influencia ou não? Não, na questão da separação, divórcio, não. Inclusive, recentemente, salvo engano, agora no início de outubro, 7, 8 mais ou menos, extinguiu-se, né, o requisito da separação judicial do Código Civil. Então, ela não existe mais. Ela tinha sido mantida, mas agora ela não existe mais. Então, não tem mais isso no Código Civil, na legislação brasileira do direito de família. Agora é o divórcio direto. Até mesmo porque não tem mais necessidade. E se eu casei, fiquei 3, 4 meses casada e já não quero mais, posso ir lá e pedir o divórcio? Não tem um prazo, então? Pode ir lá, você nem vai pedir o divórcio. Você vai lá e comunicar que você tá divorciando. Então? Você vai lá e fala, eu requero, né, o divórcio.
porque eu não quero mais, não estamos vivendo junto mais, né? Eu quero Sim. divórcio porque eu quero divórcio. Esse divórcio, eu solicito ele, eu peço ele só através de um advogado ou eu posso, Beatriz, entrar com pedido de Não. divórcio sozinha? Como é que funciona? Não, só através de advogado. Inclusive, administrativamente, a lei não extinguiu a figura do advogado para representar e assistir o cliente, a pessoa divorciando, para assegurar que os direitos dela estão sendo resguardados. Então, de qualquer jeito, eu preciso da figura do advogado. Precisa. Pra fazer o divórcio independente. Precisa Aham. do advogado. É obrigatória a presença do advogado. Eu acho que isso é muito importante, você estar assistido por alguém, porque eu falo assim, cada profissional na sua área. Às vezes eu acho, por exemplo, é igual eu atuar em causa própria. Não é correto, não é verdade, doutora Kênia? O que acontece? A lei não impede. Mas num processo de família, por exemplo, você atuar no seu divórcio, onde os ânimos estão acalorados, Aham. você está sensibilizado, porque não adianta falar, não, porque eu sou, né, forte. Isso. Não. Vai ter uma hora que você vai estar emocionalmente abalada, você vai peticionar ali no seu caso, você não vai primar pela imparcialidade, Aham. você vai, de repente, extrapolar na sua linguagem jurídica, na sua linguagem técnica, que precisa ser mantida. As emoções estão afloradas, Você não vai, é? às vezes, ofender o outro parceiro, ofender, talvez, o advogado do seu, do seu ex-parceiro, que já aconteceu comigo, e eu não tenho nada a ver com isso. Porque Mesmo? eu não Transmitiu pra você? Oi? Transmitiu pra você Transmitiu, as porque eu ofensas? representei a ex-mulher dele, a ex-esposa dele, e ele entendeu aquilo ali como uma parcialidade, e aí começou a atacar todo mundo no processo. Não, porque a gente. fulana e a advogada dela fez, gente, eu não sou parte. E tem que ter Sim. alguém pra defender Não, a outra parte, exatamente. não é? E ele vinha com tudo, e totalmente assim, né? Extrapolando a esfera da legalidade. Aham. Então, não fosse eu, seria outra pessoa. Sim. Então, eu fico pensando, por que a pessoa não constituiu um outro colega imparcial que ia primar ali pela legalidade, pela postura que deve ter o advogado, né? Aquela questão ali do respeito, né? Da cordialidade. Eu acho assim, porque a gente tem que saber distinguir as coisas. Sim. Não é verdade? Sim. Ele, como advogado, então, nesse caso que você falou, ele mais que todo mundo deveria entender essa Sim. parte, né? Então, não é recomendável. Inclusive, assim, qual que é a dificuldade da gente advogar para parente, advogar para o melhor amigo? Nós temos muita dificuldade. Tem casos até que eu falo, não, eu não consigo te representar. Você já chegou, então, a falar? Já cheguei. É. Amiga minha foi, eu não consigo, eu sou amiga dos dois, eu conheço os dois. Eu vou estar envolvida, de certa forma. E um vai ficar com raiva. E um vai ficar com raiva de mim. É verdade, você tem Não é? toda a razão. Então, Aham. você abdica, você fala, não, contrata outra pessoa, busca outra pessoa. Aham. Que aí ela vai atuar com imparcialidade, ela vai ter condições de te oferecer um melhor trabalho do que eu. Não vai ter envolvido, as partes, um ou outro não vai ficar com raiva, Sim. né? Não vai criar inimizade. Porque por mais que você prima pela aplicação da justiça, a outra pessoa vai ficar com raiva de você. E não entende, Não não entende, é? É não o que entende. eu quero te perguntar agora. Você já deve ter pegado vários casos, porque você tá atuando muitos anos nessa área. É assim, às vezes é aplicada a lei ali no caso concreto e às vezes é aplicada a lei mesmo. A outra pessoa não quer seguir a lei, porque ela acha que aquilo é injusto pra ela. Acha que é injusto. Porque na maioria das vezes, por exemplo, eu vejo casos de homens achar que é injusto porque constitui um patrimônio, que ela não me ajudou, porque ele acha que o fato da mulher estar ali dentro de casa não tá ajudando ele. E tá ajudando indiretamente, né? Aí não, ele quer aquilo tudo ali pra ele. Assim, acontece muito, principalmente na divisão de bens entre o divórcio. Não acontece muito, acontece sempre. Todo caso, né? É verdade. É raro, mas acontece sempre. E aí é uma briga danada, Você né? falou agorinha da questão das crianças, nós Sim. vamos chegar lá, não me deixe esquecer. O que eu tento fazer? Eu busco uma advocacia humanitária. Sim. Então, o que eu tento fazer sempre que minha cliente chega lá e fala assim, olha, ele falou que não vai me dar nada, né? Todo o nosso patrimônio foi ele que constituiu, só ele trabalhou, Aham. né? Isso aqui tá no nome dele, eu não tenho direito. Não, porque ele não quer me dar nada. O que me agonia é essa expressão, ele não quer me dar nada. É porque Já vem de uma- Isso, né? a cultura já vem Machista, enraizada. Aham. já tá enraizado. E se nós não tivermos cuidado, isso tá enraizado na gente também.
Então, você tem que cuidar as coisas que você fala. Igual agora eu falei assim, a mulher, né? Marido e mulher. Não. Esposa e esposa, Aham. não é? Por que a mulher tem que receber essa denominação? Não sou feminista, longe disso. Mas eu também não puxo bandeira nenhuma. Não mas puxo. justo é justo. Não puxo, mas justo é justo. Aham. Aí eu falo, nós precisamos acabar com isso. Não é ele não quer me dar tal coisa, é nosso. Eu vou lá e pego. O que é seu, você não vai lá e pega? É verdade. Você saiu da relação ali, tá tudo no domínio dele, entra com a liminar. Né? Entra com a liminar e não fala nunca, jamais. Ele não quer me dar nada. Não é dele, não é só dele. É do casal. É dos dois. É e seu. é em benefício dos filhos quando tiverem. Vai lá e pega e tira das mãos de quem tiver. A lei te respalda nisso. Aham. Mas muitas ficam com medo, ficam receosas. Às vezes querem voltar. Acham que aquele ali vai, né, causar um dano ainda maior, não é mesmo? Porque elas sofrem ameaça. Ameaça lá no interior, no mental mesmo. Não é só a ameaça física, né? É a psicológica que é a pior, né? Que também se enquadra lá na Lei Maria da Penha, que não é só a violência física que se enquadra lá. É a patrimonial, é a psicológica. Então, assim, quando tiver essa ameaça, né, de que se você se separar de mim, eu não vou te dar nada. Você vai passar fome, você vai voltar porque você não tem ninguém que te sustente, que te ampare, né? Porque você é insuportável, né? E tem tudo isso. Porque eu vou tirar meus filhos de você. Tem tudo isso. Os filhos é um agravante então você realmente fala assim, meu que a amigo, gente só pensa neles, né? Fala, meu amigo, pera lá. Vamos ver quem tem razão. Vamos ver até onde vai a sua razão. Eu não concordo com isso. A lei é igual para todos. Você busca o seu direito, eu busco o meu. E pronto, não precisa ficar desgastando Não, e xingando e brigando, né? Porque vai parar na delegacia. Com agressão física. Deixa eu te falar. Muitos casos eu vejo que vai pra delegacia, é verdade. Por quê? Fica tão acalorado naquela relação e às vezes, e eu vejo que a maioria das vezes é a parte patrimonial, quando você mexe na parte patrimonial, né? Que a pessoa realmente sente aquilo ali e às vezes não quer ceder uma parte pra outra pessoa que é menos vulnerável ou mais vulnerável que ele, né? E aí acontece todo esse reboliço. Por isso que eu te falei que eu acho que o advogado de família, ele tem que ter uma cabeça, ele tem que ter um emocional muito bom, porque acaba que resbala nele ali direto. Eu tenho certeza que a sua cliente já ligou fora de hora perguntando o que é que faz. Tem, em muitos casos você tem que demitir o cliente. Não é ele que te demite, não? É você que demite? Tem uns casos assim. Mesmo? Porque ele te suga tanto, ele quer te envolver tanto no amaranhado dele, que você fala assim, peraí, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir atender e dar o que essa pessoa está esperando. Porque ela quer mais do que eu posso oferecer. Esse problema não é meu. Eu não tenho que atender ela meia-noite. Eu não tenho que atender ela 8 horas da noite. Eu não tenho que atender ela 6 horas da manhã. Sim. E assim, o que eu faço nisso? O que eu faço naquilo? É tanta picuinha que se a pessoa não tem a capacidade mínima, a mínima capacidade de resolver conflito, mínimo. Não tô falando daquele que é obrigatória a intervenção mesmo de um terceiro. Sim. Seja do delegado, seja do juiz, do promotor, do advogado. Mas de falar assim, isso eu não quero, isso eu não posso, isso eu exijo, né? Isso é questão de dignidade. Então, tem uma hora que é tão pessoal da pessoa que como que eu vou falar pra ela como que ela vai agir? Você não pode falar no nome dela, né? Você tá ali representando ela, mas ela tem que transmitir a vontade dela, Bia, né? ela precisa saber se expressar, senão ela vai continuar sendo humilhada. Não é só na relação, é na vida. É verdade. Ela quer pegar na sua mão e falar assim, vem aqui comigo, me ajuda, porque eu preciso, mas tem coisa que é só ela. Eu não vou poder ajudar. E vai chegar uma hora que você vai abandoná-la porque, né, é a sua profissão, né? Sim. Não é abandonar, né? Você vai encerrar com ela ali o ciclo. Eu vou encerrar, vou falar assim, olha, eu não consigo. É o que você quer, eu não consigo te dar. Porque tudo que eu fizer não vai ser suficiente para você, porque a pessoa está tão abalada. E aí talvez, né, talvez seja a hora dela
relaxar um pouco, esperar as coisas acalmarem. Porque o tempo, você concorda que é o melhor remédio de todos, não é verdade? Às vezes doutora? sim, às vezes não. Por quê? Às vezes a pessoa acaba com o patrimônio, quando ela vai lá não tem mais nada. É mesmo, você bateu numa tecla interessante aqui. Porque a gente vê muitos casos Sim, desse jeito aí, sim. né? Mas o que acontece? Quando a pessoa chega assim, tão fragilizada a ponto de querer que você faça tudo por ela, é caso de falar assim, não, você vai embora, procura o seu psicólogo e só volta aqui com o comprovante que você está em terapia. Mesmo? Tem casos assim? Tem casos que você precisa fazer isso, para você continuar atendendo o cliente. Porque senão você não vai conseguir. Ela não tem estrutura suficiente para Ela lidar não tem com aquilo filtro, ali. né? Ela não tem filtro, ela não tem freio. E ela vai te envolver de um certo ponto que ela vai... já chegou o ponto, Bia, de eu falar, não quero advogar mais no direito de família. De raiva. Não dou conta. Eu vou surtar. Porque Eu chega uma hora que imagino. você perde a paciência com a pessoa. Aham. Fala assim, pelo amor de Deus, pelo menos isso você tem que saber. Pelo menos isso você tem que saber o que você quer. Né? A gente não pode direcionar, fazer tudo pela pessoa. Então, assim, fala, não dou conta. Não desisto da pessoa. Desiste não, amiga, senão como é que a gente faz aqui? Desiste da advocacia familiarista. A parte vulnerável não precisa de vocês, né? Claro, né? Galera, o papo tá super bom aqui com a doutora Kênia Borges. A gente tá falando de divórcio aqui. Ela atua aqui em Rio Verde na área de família. Muito interessante hoje aqui, viu? Que ela tá contando aí um pouco da experiência dela aí nesta área, gente. A gente ri, a gente chora, a gente fica brava, a gente fica com dó dela às vezes aqui, a maioria das vezes. Então vocês fiquem ligadinhos aí, ó, que a gente já volta com muito mais informações para vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui com a doutora Kênia Borges, advogada aqui na cidade de Rio Verde, né? Atua no direito de família, contando um pouco pra gente aí sobre o divórcio, né? Falamos aqui, né, um pouco aí sobre o divórcio aqui, né? Os problemas que ela enfrenta, né? Quando pega uma ação judicial dessa, né? Os problemas dos clientes, na maioria das vezes, né? As dificuldades do advogado em lidar com o cliente nessa fase, né? Que é da separação, do divórcio. E agora eu quero te perguntar, doutora Kênia, quanto tempo que dura um divórcio? Porque você falou pra mim aqui no bloco anterior que assim que o casal se separa, que o cliente te procura, vocês devem observar muito a questão do patrimônio, né? Pra ele não ser dissolvido, né? Pra ele não ser ali, né? Desviado, porque às vezes ali foi constituído um patrimônio, né? Às vezes a mulher ou o homem nem sabe o patrimônio que o outro tem exatamente, né? Às vezes o outro deve mais do que tem e ele acha que ele tem mais do que deve, porque acontece também, né? Então, como é que é para o advogado nesta fase? Procurou, sentou ali, o cliente primeiramente deve te contar tudo. E isso é uma relação de confiança que deve ter ou não? Ela tem que ter. Ela é primordial que tenha. Aham. Mas nem sempre o cliente conta tudo pra gente. Pois é. Ou às vezes ele não sabe de tudo. Isso acontece. Já teve casos da pessoa não saber que tinha direito a determinado bem. Não sabe. O que Às vezes acontece, nem sabe que tem um bem, não sabe né? que tem um bem, onde que tá. O que acontece muito, e eu digo que quando o cliente te traz toda a informação daquilo que tem, daquilo que possui, onde que tá, o que pagou, o que não pagou, facilita demais. O problema da nossa cultura machista enraizada é a mulher achar que ela não tem que saber das negociações que o marido está fazendo durante o casamento. Aí ela acha que tá tudo bem, que ela não precisa guardar papelzinho. Ela não precisa, Aí lá acha que um não precisa dia- saber, porque tá tudo maravilhoso, né? Naquele momento. Lá um dia o amor acaba, Aham. né? E aí meu bem, seus bens, né? É desse jeito. Aí é desse aham. jeito. Aí ela vai pensar: peraí, a gente tinha um padrão. Agora, nós estamos separando. Ele quer divorciar de mim, já arrumou outra, ou não quer mais, o amor acabou, geralmente arrumou outra. Aham. Porque enquanto um ou outro não arrumou ninguém, eles permanecem mesmo infelizes. E brigando. E brigando. Mesmo se largar, tá ali brigando um com o outro. Mas tá ali. Isso, é né? verdade. Aí tá. Peraí, aí o que eu tenho? Aí ela começa aquele desespero, porque o advogado quer documentos, o juiz precisa de provas. Aí ela não sabe o que tem, o que pagou, quantas parcelas do imóvel, né? Tem tudo isso. Porque colocou no nome do irmão, colocou no nome da sogra, Isso é a pior coisa que pode acontecer num casamento. Porque daí é aquela coisa. Hoje a gente vive num padrão, aí pretendeu o divórcio, a separação, e eu não tenho nada.
o marido fala: eu não tenho nada, nós não temos nada. Mas né? ali tinha um padrão elevado, nível alto, e depois ela vai cair lá embaixo. Exatamente. Aí se ela tem comprovação desse padrão e nós levamos isso pro judiciário, aí o judiciário vai falar assim: ai, mas peraí, na hora do divórcio, aí foi só separar, ficou pobrezinho? Aí não tem mais nada, né? Então, mas então hoje se atenta a isso, então? Sim. Tem o que nós chamamos de sinais exteriores de riqueza. O que é isso? Sinais exteriores de riqueza. Você vai lá no Facebook, lá no Instagram, a pessoa tem fotos de viagens que fez, né, maravilhosas. E aí, do carro filhos que tá ali. Ostentação, né? Digamos assim, filhos na escola particular, plano de saúde particular, né? Nível social de alto padrão. Então, tudo isso então conta. já pode ser identificado tudo isso. Então, a rede social nesse ponto foi muito favorável. Aí. Muito favorável nesse ponto. Graças a Deus, não tem bens, mas também não tem rede social, gata. Tô ganhando, tô no lucro, viu? Aí, então, a partir daí, você consegue, então, como advogada, provar ali que a sua cliente realmente é merecedora daquilo. A gente une ali, né, toda essa documentação e leva para o judiciário. Então fica caracterizado, né, ou pode ficar caracterizado que sim, tinha um padrão bom. Então o fato de ter um patrimônio, o fato de ter um bem ali no nome de um terceiro, não deve influenciar na hora ali de estipular uma pensão, por exemplo, em favor dos filhos. Sim. E aí a questão de buscar, provar que esse patrimônio em nome de terceiro, aí já é outra situação. Né? A gente já tem que buscar documentos e tudo. Mas você me perguntou quanto tempo pode demorar um divórcio. O divórcio hoje, ele pode ser requerido de forma liminar e concedido. De forma liminar. Então, tem decisão liminar. Bia, você tá ali dentro do judiciário, né? Atuou muito tempo, acho que ainda atua, né? Na promotoria. Então, às vezes você consegue numa semana, sem ouvir a outra parte. Às vezes é em 15 dias, 30 dias, 2 meses. Depende muito da vara que... Isso, depende muito ali da questão ali de agenda, do judiciário e tudo. Nós temos... Felizmente, eu digo que eu gosto muito de advogar em Rio Verde, porque nós temos uma justiça célere aqui. É bem atuante, né? Bem atuante, tem, lógico, os seus entraves, às vezes demora um pouquinho mais do que esperado, mas ainda temos uma justiça muito boa aqui. Temos um judiciário muito competente. Então, pode sim sair rapidamente, mas tem, Bia, alguns casos que leva 2, 3, 5... 10 anos. Por quê? Aqui no estado de Goiás, os juízes aceitam, num pedido de divórcio, você acumular vários pedidos. Divórcio, alimentos, guarda, visitação, partilha de bens. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o juiz judiciário não aceita. Lá você tem que entrar um pedido de divórcio, um pedido de alimentos e guarda, pedido de partilha. Aqui você pode entrar com uma petição só. Aí você faz os pedidos liminar, por exemplo, o divórcio, guarda, visitação e alimentos provisórios. Certamente, provavelmente, às vezes não a liminar do divórcio, dependendo do caso. Às vezes muito recente, às vezes tem plano de saúde envolvido, às vezes tem juiz que ainda vai ter um pouquinho de resistência em dar o divórcio liminar. Mas é um direito potestativo, é um direito seu. A gente qualquer coisa agrava. E mesmo que ele postergue isso, após ouvir o contraditório, a outra parte, você reitera depois e tem dado certo. Sim. A questão depois vai continuar com relação à partilha de bens, né? E fixação de alimentos definitivos, guarda definitiva. Aí é questão, né, de agenda ali do judiciário, do magistrado também. Aí temos os prazos também, né? Depois aí do Código Civil de 2015. Do Código de Processo Civil de 2015, fixou-se 15 dias úteis. Então, tem advogado que está com a agenda mais tranquila, ele vai lá e faz em 5. Tem o outro que está mais abarrotado, ele vai lá no 15º. Então, tem juiz que vai despachar com mais celeridade. Tem outros que já tem, de repente, um acúmulo de serviço, vai despachar, vai demorar um pouco mais, marcar uma audiência de instrução, então, dar uma sentença. É relativo, então, né? É muito relativo. Mas, via de regra, o divórcio em si, porque às vezes o que a pessoa quer é extinguir o vínculo. Nossa, eu quero me livrar da pessoa. Né? Quero me livrar. Quero averbar na minha certidão de casamento que eu estou divorciada. Sim. Né? Isso pra ela, por incrível que pareça, sai um peso.
um peso, assim. Às vezes É não, verdade. né? Às vezes não, mas às vezes é um alívio Aham. muito grande. Porque tem muitos divórcios que se encerram com pelo menos uma das partes ainda gostando. Então, A maioria das vezes, né? É. Você tá sendo muito, né? quando É, não a quer, maioria. dois não brigam. Isso. Só eu gosto? Não, precisa de que os dois gostem. Né? Um só gostando não gera ali um vínculo, né? Uma comunhão. Vai dar mal. Sim, né? sim. Mas quando os dois. E acontece, não é sempre também tão difícil. Acontece dos dois bonitinhos, falar, não, a gente tem tempo, que a gente não tá combinando mais, né? Já tava dormindo em cama separada, nós resolvemos que é o melhor. Aí acontece, você entra lá com consensual, os dois assinam lá até felizinho, tudo, tem toda aquela formalidade, mas você vê que as partes estão tranquilas. Elas estão bem entre si, né? Estão bem resolvidas. Isso. É verdade. Mas a maioria dos casos é conturbado, sim. Mas depois tudo se acalma. Geralmente no início, né? E tem muito aquela coisa também do... geralmente o homem ali que tem o detentor ali da administração do patrimônio, no início, falar, não, eu não vou... deixar meus filhos, vou privar meus filhos de nada. É um bom pai, tem uns que não são também, né? Que quer mostrar ali que é pobrezinho, pra ver se fixa uma pensão menor, tá? Engraçado que a vida inteira convive a vida inteira e sabe quanto que gasta. Sabe quanto que gasta. Não Mas é depois mesmo? que separa, fica pobrezinho. Acha que não, né? Exatamente. Aí, nesse caso de filhos que você tocou aí, hoje ainda existe o divórcio consensual e o litigioso. Tem. O consensual, eu posso fazer ele com filhos menores ou não? Pode. Então não tem problema essa parte. Não tem problema. O que você não pode fazer com filhos menores é o divórcio administrativo. E o administrativo, que é o no cartório. ele vai ser sempre consensual, né? Porque precisa de ambas as partes estejam ali de comum acordo. Você pode fazer isso ali no administrativo, desde que você prove que a questão dos menores foi resolvida no judiciário. Então de qualquer jeito, mesmo no administrativo, eu preciso do judiciário para resolver a questão dos meninos, das Precisa. crianças. Aí se você já vai entrar no judiciário para resolver a questão dos meninos, já pede o divórcio. Já logo. é muito mais prático. Eu acho muito não mais é? prático. Como você falou, você Encurta pode pedir caminho. numa ação só. Exatamente. Não é? O consensual eu tenho que estar de acordo. Consensual tem. As duas Ambas partes. as partes. Aham. Você tem que estar de acordo. O litigioso é o fight. Aí você vai pro fight. Ai, gente do céu. É muito engraçado assim a gente falar, porque, gente, eu acho que é um dos processos, uma das áreas que mais dá briga, não é, doutora Kênia? Dá muito. É a parte da família, não é mesmo? Sucessões também. Na questão dos sucessões inventários. também. Eu atuo também muito. Então, assim, a parte de sucessões, a briga por herança. É muito Misericórdia. grande. É o dinheiro, não é verdade? É o dinheiro. Não tem jeito. Quer é o conhecer dinheiro. a pessoa, mexe no bolso dela. É isso mesmo. Agora, a última pergunta aqui que eu vou te fazer. Pra mim entrar com pedido de divórcio hoje, eu preciso do quê? Por exemplo, eu tô aqui, tô casada, não dá certo mais, tal, vou te procurar. Cheguei no seu escritório e falei assim, olha, eu quero entrar com pedido de divórcio. Qual que é a primeira pergunta que você faz pra mim? É se eu realmente tenho certeza disso? Quais que são os documentos? O que é falado? Eu pergunto, você tem certeza? Você já está separada? Aí, então, é né? um ponto de importante. fato. Estou há quanto tempo? Né? A pessoa está de acordo? Sim. Você casou no civil? Tem certidão de casamento? Porque às vezes a pessoa fala que é casado, mas vive em união estável. Sim. E às vezes a pessoa fala assim, que não fala que vive em união estável, porque essa palavra, ela é uma palavra técnica e muitos conviventes não sabem disso. Tô amigado. Antigamente era amigado. É desse jeito. Não, a gente vive junto, Tô gente. morando ali, né? Exatamente. Às vezes vive junto como namorado, porque tem também, mas às vezes vive ali como se marido e mulher fosse, esposa e esposa fosse. Então, segue o procedimento é o mesmo do casamento civil. E se você está casada no civil, qual que é o regime de casamento? Ainda tem que me atentar a isso. Regime de casamento. Aham. Aí tá. Regime que geralmente é aquele lá da comunhão parcial. Universal, né? já não existe mais. Não Eu posso, mas é raro. É raro. Muito raro. Aham. Então, hoje, a maioria é comunhão parcial. E aí, tem bens? Partiu pro regime de casamento? Tem bens? E tem uma casinha que tá financiada, ou tem um lote, ou tem um carro, né? Ou tem um consórcio. Aí você vai explicar a partir do regime de bens o que é de direito do casal. Cada um. Direito do casal. Aí se tem filhos,
Também já deve Tem ser filhos, explicado qual a idade ali. dos filhos. Aham. Para você saber se você vai para o administrativo, se você vai para o judicial. Né? Aham. Se a pessoa. O que a pessoa, a outra parte, faz em questão profissional. Então é como se fosse um médico, uma anamnese que você faz, né? Uma anamnese. questionário. Um Que você tem questionário. que fazer ali. E a pessoa tem que estar aberta a te responder aquilo ali pra você seguir com o processo legal. Sim, Bia. Inclusive, por conta disso, o advogado tem que cobrar a consulta. Porque tem consulta que dura 30 minutos, 1 hora. Minha consulta, ela é assegurada no mínimo 1 hora. E direito de família, você não gasta menos que isso. É 2 horas. É 2 horas que fica ali na sua sala. Até porque uma 2 hora horas. de choração, outra hora de Sim. entrevista, não é Sim, mesmo? eu já tenho lencinho ali na gaveta também, se precisar. Ai, gente, é mesmo? Então, assim, o advogado precisa cobrar consulta porque é o tempo dele, o conhecimento dele que vai ser aplicado ali naquela hora. Aham. Então, é muita coisa, é um levantamento que você faz para saber qual a melhor orientação você dá para aquele cliente. Realmente é uma tarefa árdua a sua, viu? Eu tava até pensando de migrar, mas não tô querendo mais, não. Depois desse bate-papo aqui, doutora Guilherme, Desanimou? eu acho que eu vou ficar com meus idosos mesmo. É mais fácil, viu? Eu quero agradecer essa participação aqui, maravilhosa. Eu não sei se você gostou, não. Hoje estamos sozinhos, mas quando as meninas estão aqui, isso aqui é movimentado, é aflorado. Então eu espero que você gostou, assim, que tenha gostado e que volte mais vezes. Será um prazer, eu adorei participar aqui do seu programa. Eu já admiro o Papo Calcinha há muitos anos. Não só o Papo Calcinha, mas também a mentora do Papo Calcinha. Obrigada. Te admiro, te acho uma pessoa maravilhosa. Parabéns pelo programa. Se não tá? gostar, ouça do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só ouça, viu? Eu quero voltar mais vezes, faço questão. que bom. Se eu agradei, se Demais. eu conseguir, assim, trazer um pouquinho de conhecimento pro seu público, que eu sei que é grande. Sim. E fica à disposição, sempre que você convidar, faz questão de vir. Você sabe que é uma matéria tão gostosa de falar que a gente não vê o tempo passar. Ó, estamos falando aqui há 50 minutos, não é? Verdade. Parece que você não vê o tempo passar. E ainda tem muita Ainda coisa. tem muita coisa. E eu falo assim que é um assunto tão pertinente pra quem tá do outro lado, porque, olha, se você nunca passou e não quer passar, mas às vezes você conhece alguém que já passou por isso. Sim. Tem alguém do seu lado que tá passando, que já passou, às vezes vai passar. Então é um assunto pertinente pra todos. Sim, exatamente. Eu te espero, então, É de quase volta. que de utilidade pública. Então, ano que vem, 2024, estamos juntos. Estamos juntos. Um Deus beijo quiser. pra você. Obrigada. Outro beijo, Beijo, fica com galera. Deus. Até mais.